Olá, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho do projeto que ele representa a extensão do somatório de esforços e ações em torno de um tema central que é o corredor bioceânico. E esse esforço ele abrange a iniciativa do governo federal, estadual, embaixadas, empresas, universidades públicas, privadas, visando a promoção do caminho rodoviário entre o centro-oeste brasileiro e as cidades portuárias lá do leste do Chile. E esse grande empreendimento tem sido reconhecido como um instrumento de desenvolvimento econômico dos povos ao longo de toda a sua extensão. Por meio do aumento do volume e da qualidade do transporte intermodal ou multimodal de cargas, né, no âmbito interregional, no âmbito também internacional, além da geração e aumento dos fluxos de pessoas, de negócios, de turistas transitando por motivos aí de lazer, transitando por vários motivos, principalmente negócios. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela pertence ao conjunto das universidades comprometidas com esses esforços, né? A chamada Unirila, que é a rede universitária da Rota de Integração Latino-Americana, sob coordenação do professor Ruberval, da UEMS, a quem também saúdo, e além da UEMS, nós temos outras universidades, como a Universidade Católica Dom Bosco, a quem eu saúdo lá a professora Arlinda, a professora Luciana, e temos também o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e a Unila. Outras universidades que participam dessa rede são as universidades, a Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, a Universidade Nacional de Salta, na Argentina, e a Universidade Católica do Norte do Chile. Então, nesse sentido, alguns projetos, eles têm sido desenvolvidos por essas universidades. Então, são projetos que coadunam de objetivos similares, mas que não são excludentes entre si, né? Por exemplo, ainda no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está atualmente contribuindo, por exemplo, para o plano diretor de Porto Murtinho, sob a coordenação ali dos servidores Jeremias Sobrinho e do Ângelo Motti, a quem também eu saúdo. Então, a expectativa é a geração de bons frutos para a comunidade local. Os resultados preliminares, as observações que vamos apresentar aqui hoje, elas deverão também contribuir para outras frentes e outros trabalhos de investigação. Então, há uma rede de interessados, de pessoas que observam o corredor bioceânico e buscam compreender melhor os desafios e também as oportunidades do caminho corredor bioceânico. Então, esse projeto, ele deu os seus primeiros passos, examinando um local que ele deverá sofrer muitas transformações nos próximos anos, que é a cidade de Porto Murtinho. Ali vai ser o foco de grandes aportes de investimentos e o foco de uma reorganização social e econômica que precisa ser conhecida, investigada com bastante atenção. Ou seja, muitas coisas vão acontecer em Porto Murtinho nos próximos anos. E a pergunta que a gente faz aqui no projeto, uma pergunta geral, norteadora, como ponto de partida, né, do projeto em direção aos outros países, como Porto Murtinho está preparada para as mudanças que vêm por aí, né? Por isso que algumas áreas de investigação elas se tornaram bastante estratégicas, mais evidentes do que outras. Por exemplo, a economia, a logística, o direito, o turismo, e um bônus que estamos trazendo, que é o levantamento de dados e fatores históricos, ou seja, quem foram os personagens, né, que idealizaram, que projetaram, onde foram as primeiras reuniões dessa iniciativa Corredor Bioceânico, né? Então, alguns questionamentos, eles têm nos incomodado. Enquanto pesquisadores, enquanto extensionistas, a gente precisa identificar algumas respostas e procurar, logo em seguida, levar essas respostas à comunidade. Ou seja, quais produtos, né, são objetos do interesse internacional, né, de modo que possam ser utilizados via corredor? Quais produtos nacionais poderiam ser beneficiados por esse novo trajeto? Quais produtos do Mato Grosso do Sul? Né? Como um advento de mais empresas, de mais mão de obra, Porto Murtinho, né? Será que ela está preparada para responder conflitos e litígios jurídicos, por exemplo, na área do direito? Na área do turismo, como um canal de entrada para o corredor, né, a cidade, com as suas belezas naturais, suas belezas culturais, está organizada para a recepção de turistas nacionais e internacionais.
E como o ministro bem lembrou, essa experiência transformadora, será que é possível a gente já sentir essa experiência transformadora já a partir de Porto Murtinho? Outros questionamentos: quem foram os principais personagens envolvidos com as ideias iniciais do corredor, né? Ao longo do caminho, Campo Grande até Porto Murtinho, algumas coisas também nos impressionaram, ou seja, quais produtos da agricultura familiar estão sendo desenvolvidos, né, estão sendo colhidos, e qual é o potencial de produtividade da agricultura familiar ao longo desse princípio de corredor bioceânico. Então, os professores, eles vão começar a apresentar, a seguir esses primeiros registros e as primeiras observações em um longo caminho que a gente tem pela frente. Estamos trazendo a público os primeiros resultados, e a gente acredita que até o final do ano a gente possa responder alguns desses questionamentos e, quem sabe, contribuir para que a cidade e seus moradores possam, de fato, ter uma bela porta de entrada do corredor bioceânico. Portanto, agradeço a todos, e principalmente agora aos professores, a quem eu tenho um especial carinho pela dedicação e empenho com que têm conduzido as suas pesquisas. Também agradeço aos alunos que têm acompanhado de pertinho esses professores e também se esforçado muito para trazer esses resultados. E a você que acompanha a nossa live, o meu muito obrigado.